Vamos para mais um propósito da mensagem de mais um vídeo, que é examinando as Escrituras, é que se cresce para ficar na presença de Deus. Vamos voltar um pouco na história, por volta de 750 anos antes da era cristã, antes de Cristo. Vamos chegar lá no livro de Amós. Nesse período, Deus está bastante triste, tanto com Israel como Judá, porque eles estão realmente bem longe de Deus. Estão fazendo todos os trabalhos, indo no templo, indo nos lugares religiosos que eles tinham, mas tudo era tempo perdido, porque Deus estava olhando e não estava vendo a verdadeira adoração, porque estavam praticando carnalmente e não espiritualmente. E Deus fala que Ele está próximo a trazer um castigo grande, tanto para Jerusalém como para Judá. O profeta Amós falou mais ou menos no período do profeta Isaías. Isaías por volta de 800 anos e Amós está falando por volta de 750 anos, mais ou menos, né? Ele começa no capítulo 2 falando de Judá, que ele vai trazer castigo. Capítulo 3 ele fala um pouco mais da maldade de Israel, né, usando a própria religião para enriquecer e pensando em lucro, né? A religião nunca foi para trazer lucro para o homem. Os homens que são ajudados pela igreja são homens sinceros que a igreja decide ajudá-los com um salário, né, a quantia que dá para ele poder sustentar a família, para que ele possa ter tempo mais disponível para se dedicar inteiramente ao trabalho do Senhor. Essa é a ideia que Deus colocou desde os tempos antigos nas Escrituras. Mas nesse período, provavelmente não é diferente do período que estamos vivendo hoje. Muitos homens estão usando a religião para poder fazer fortunas e explorar o povo. Não é diferente de Israel e Judá. Eles também estão usando a religião para explorar a simplicidade das pessoas. Quando ele chega no capítulo 4, ele faz uma colocação que é muito pesada, chamando as mulheres de Samaria de vacas de Bazã. Bazã é uma região que fica nas margens aquelas margens ali próximo ao nordeste do lago de Galileia, né? Aquela região mais ou menos ali. E ele compara as mulheres daquele período como vacas de Bazã, por ser uma região fértil, onde os rebanhos de animais engordavam, tinham muito o que comer, era região fértil, Deus havia feito assim. Ele chama de vacas de Bazã. Sabe que é uma palavra bastante pesada para usar contra as pessoas. Ele vai falar dos homens também. E aqui no capítulo 4, quando o profeta Amós começa a descrever duramente, eles provavelmente não estavam gostando. Se usarmos essa linguagem hoje, como tem tantas pessoas, devemos também ver que Deus estaria olhando do mesmo jeito, como vacas de Bazã, que estão engordando. Aí ele diz no versículo 1 de Amós capítulo 4, ouve esta palavra, vacas de Bazã, que estais no monte de Samaria, oprimos os pobres, esmagai os necessitados, e dizeis ao vosso marido, dá cá e bebamos. Jurou o Senhor Deus, pela sua santidade, que dias estão para vir sobre vós, em que vos levarão com anzóis e as vossas restantes como fisgas de pesca. Saireis cada uma em frente de si pelas brechas, e vos lançarei para Emon, disse o Senhor. A palavra veio para avisar que viria tempos difíceis para estas pessoas. E ele começa a mostrar que Betel, próximo versículo, vocês estão transgredindo. Betel significa casa do Senhor. E ele fala de Gilgal também no versículo 4.
Gilgal provavelmente é um dos altares que foi construído na época provavelmente do final de Deuteronômio, mais ou menos ali, a chegada de Josué. Provavelmente foi construído por Josué, né? Talvez outras regiões mais norte, dali, de onde ele está falando. Mas ele fala, vocês estão vindo para transgredir a minha casa. Vocês não estão vindo para trazer o culto de adoração que eu os ensinei. Mais ou menos o que nós estamos vivendo hoje. Muitos, milhares de pessoas, sejam eles maiores ou menores, estão indo atrás de bens materiais. Tanto homens como mulheres. Podemos voltar no tempo e ver o que o apóstolo Paulo falou em Romanos capítulo 15, versículo 4. Todas as coisas que foram escritas, foi escrita para um exemplo, para que a gente possa ver e não cair nos mesmos erros que caíram. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, também fala um pouco sobre isso, que cai no mesmo erro. E aqui, eles estão sendo, vamos dizer assim, apontados como pessoas que não estão servindo o Senhor. Estamos falando aqui de pessoas religiosas, pessoas que estavam indo na casa do Senhor, Betel, estão indo nos altares que era do Senhor, né, Gilgal, mas ele fala bem assim no versículo 4, e multiplicai as vossas transgressões. Estão multiplicando, quer dizer que cada semana, cada mês que passa, cada ano, estão multiplicando as transgressões. Por isso Deus está muito bravo com com essa nação, tanto Israel como Judá. Israel é norte e Judá é o sul. Então lembra bem disso, o que Deus está falando. Especificamente, ele vai trazer castigo. E esse castigo vai chegar. Não é só Amós que está falando do castigo. Outros profetas maiores também falaram, como Amós, que é um dos profetas menores, está falando. E ele diz, a cada manhã trazei os vossos sacrifícios, e de 3 em 3 dias os vossos dízimos. Não sei se você tem curiosidade para estudar a Antiga Aliança, mas o dízimo era uma vez por ano. Esse é o mandamento do Senhor. Na época da colheita, separavam a 10ª parte e levava ao Senhor. Quantos homens hoje estão exigindo das pessoas, de segunda a segunda, o seu dinheiro, daquilo que ele ganha, de segunda a segunda? É considerado vacas de Bazã. Tanto homens como mulher estão engordando num pasto fértil, mas engordando para o próprio mal. Aí ele começa a falar um pouco mais no 5. E oferecei sacrifício de louvores do que é levedado, e apregoai ofertas voluntárias, e publicai-as, porque disso gostais. Ó filhos de Israel, disse o Senhor Deus. Ó filhos de Israel, porque vocês gostam disso. Vocês estão praticando coisas que eu nunca ensinei, eu nunca os mandei. Aí ele fala um pouco mais. Também vos deixei de dentes limpos em todas as vossas cidades, e com falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Além disso, retive de vós a chuva, 3 meses ainda antes da ceifa. Fiz chover sobre uma cidade e sobre outra não. Um campo teve chuva e o outro não, que ficou sem chuva, se secou. Andaram 2 ou 3 cidades, ainda outras cidades, para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Nós podemos observar que não quis converter-se ao Senhor. Pouco mais, versículo 9. Feri-vos com crestamento e a ferrugem, a multidão das vossas hortas, e das vossas vinhas, e de vossas figueiras, e dos vossos oliveiras,
devorou o gafanhoto, contudo não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Enviei a peste contra vós outros, de maneira do Egito, do mesmo jeito que ele fez lá no Egito. E o vosso jovem matei-o à espada, e os vossos cavalos deixei-os levar presos, e o mau cheiro dos vossos arraiais fiz subir aos vossos narizes, contudo não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Subvertir algum dentre vós, como Deus subverte a Sodoma e Gomorra, e vós fostes como um tição arrebatado da fogueira, contudo não vos convertestes a mim, disse o Senhor. É muito triste isso. Vai chegar esse período, tanto para Israel como para Judá. E chegou naquela nação. Deus trouxe castigo com morte e com tudo. Aqui o profeta está profetizando para que eles pudessem voltar ao Senhor. Sabe que nós precisamos nos colocar que ainda estamos no mesmo mundo, que isso aconteceu, ainda estamos diante do mesmo Deus, na presença do Pai, do Filho, do Espírito, agora muito mais, porque estamos vivendo no período do sangue do Filho e não no período do sangue dos animais, e Deus tem deixado acontecer muitas coisas ruins, não só no nosso país, mas em todos os países do mundo. Deus tem deixado acontecer. E mesmo assim, não estão convertendo-se ao Senhor. O homem não quer nada com Deus. O homem não quer compromisso com Deus. A vida nesse mundo traz mais prazeres. Eles estavam fazendo isso. Pessoas vão aos prédios de igreja para refrescar a sua memória, refrescar a sua mente, trazer um alívio, mas não estão preocupados em converter-se ao Senhor. Deus deixa a peste acontecer. Quantas pessoas já morreram e ainda estão vivendo assustado por causa dessa pandemia que tem assolado o mundo inteiro. O homem desesperado atrás de vacinas para tentar conter a doença desse vírus, corona, mas ainda encontra dificuldade. E mesmo assim o homem não quer se converter. Quantos lugares Deus reteve a chuva e não tem alimento? Pessoas têm fome. Quantas crianças morrendo de fome? Quantos adultos só pele e osso, porque não tem que comer? E mesmo assim não estão se convertendo ao Senhor. Muitos grandes levam suas religiões para lá, como vacas de Bazã, para obter o lucro da simplicidade das pessoas, dos humildes, dos pobres. Quantas pessoas se julgam grande na presença de Deus, como grandes homens, estão só explorando. Quantas mulheres o acompanham. Hoje, quantas pastoras, bispas, quantos homens se colocam no lugar de um pastor e nem qualificação têm. São vacas de Bazã, que estão engordando, sendo comparado com os grandes rebanhos de animais que pegam pastos verdejantes. É isso que Deus está falando com Israel aqui através de Amós. E não estão se convertendo ao Senhor. É muito triste, mas nós estamos vivendo nesse mundo. Como eu disse, a pandemia tem assolado e deixado muitas famílias órfãos, porque estão perdendo ente querido por causa de uma doença. Quantas pessoas não têm mais a tranquilidade de ir e vir em vários lugares por causa da pandemia. Não ficam à vontade. É incrível isso. E o homem não se converte ao Senhor. Não está buscando o Senhor como deve. Estão ligados às suas religiões, como Israel e Judá. Indo nos templos, indo fazer a sua adoração, mas de forma errada, não estão se convertendo ao Senhor para se livrar do verdadeiro mal, que é o pecado, que assola o mundo. É triste tudo isso, mas é a verdade. Ainda estamos vivendo no mesmo mundo. Ainda somos os mesmos homens. A mesma geração que vai nascendo após outra geração e vai crescendo. Não estão preocupados. Quantas pessoas você tenta ensinar a Bíblia, mas já tem a sua religião e estão fechados porque não querem nada com Deus. Vacas de Bazã.
palavra pesada, para comparar o ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, mas não querem compromisso com Deus. É muito triste tudo isso. Aí ele fala um pouco mais no versículo 12 e no versículo 13 do mesmo capítulo 4. Portanto, assim te farei, ó Israel. E por que isso te farei? Prepara-te, ó Israel, para te encontrar com o teu Deus. Porque é Ele quem forma os montes, cria o vento, declara ao homem qual é o seu pensamento e faz da manhã trevas e pisa os altos da terra. Senhor, Deus dos exércitos, é o seu nome. Estamos na presença desse mesmo Deus. Terrível coisa é cair nas mãos de Deus. O Deus vivo, o Deus que sustenta todas as coisas, inclusive você. É Deus que está sustentando você para que você possa estar ouvindo esse vídeo. É Deus que está me sustentando para que eu possa comunicar a mensagem do Senhor que está descrita através do profeta Amós. Deus sustenta todas as coisas. Nunca esqueça disso. Se hoje você almoçou, jantou, é porque Deus sustentou a produção de alimentos. Se você saiu de casa, se você respirou, se você foi em qualquer outro lugar, é Deus que sustentou você. Não esqueça disso. O Deus, o Senhor da vida. Por isso ele enviou Jesus Cristo. E Jesus deu a vida por amor de cada um de nós, por amor de todos aqueles que ele criou, que está nesse mundo. Deus não faz acepção de pessoas. Eu tenho um vídeo no canal que fala sobre esse assunto. Deus não faz acepção de pessoas. Deus quer que todos se arrependam e se convertam verdadeiramente a Ele, para que possa morar com Ele um dia na eternidade, naquele mundo que não existe sofrimento. Espero que tenha ajudado você a cada vídeo que tenho postado, para que você possa ajudar a outras pessoas também enquanto se tem vida. Porque é hoje que nós decidimos aonde queremos passar a eternidade. O amanhã não nos pertence. Você que já é inscrito no canal, eu tenho muito a agradecer. Você envie para outras pessoas sendo um mensageiro ou uma mensageira do Senhor. Você que está só visitando o canal, que Deus o abençoe. Só tenho a agradecer você também. Se tem desejo de se inscrever, fique à vontade. Eu oro sempre para que Deus abençoe você, sua família, para que todos a tempo acordam e se convertam ao Senhor, para não ser condenado com o restante daqueles que não amam o Senhor. Que Deus nos abençoe.